Mas então, vocês podem estar se perguntando, beleza, a gente viu então transformações canônicas, mas afinal, para que isso serve? A ideia das transformações canônicas é a gente conseguir escrever o sistema em termos de coordenadas que facilitem a resolução do problema e depois a gente volta para as coordenadas antigas. Então, vou resolver um exemplo, que é o exemplo clássico do oscilador harmônico. O oscilador harmônico tem essa Hamiltoniana, P ao quadrado sobre 2m mais m ômega ao quadrado sobre 2, que é o quadrado. Ômega é a frequência de oscilação dele e m é a massa. E esse exemplo, provavelmente vocês já devem ter resolvido de inúmeros jeitos diferentes, mas eu vou mostrar como resolver esse exemplo usando essa ideia de transformações canônicas. Bom, percebam que essa Hamiltoniana parece muito uma equação de uma elipse. Na verdade é, né? Porque a Hamiltoniana, como não depende do tempo, é uma constante e é a energia do sistema. Por ser quadrática no momento. Então, uma transformação que poderia ser sugerida para esse problema é transformar essas coordenadas em coordenadas radial e angular. Então, essa parte aqui seria associada ao eixo x dessa elipse e essa outra parte ao eixo y, por exemplo. Então, a gente poderia chamar coordenadas polares da seguinte maneira. Vou dizer que P ao quadrado sobre 2m é igual a uma constante alfa. E essa constante vai ser bem importante para garantir que a nossa transformação seja canônica. Depois ela vai ter um valor específico que a gente vai achar para a transformação ser canônica, senão tudo o que a gente está fazendo aqui não vale. Vezes uma coordenada radial vezes o cosseno ao quadrado de 1. Porque isso aqui é x ao quadrado, né? O x ao quadrado seria um r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Mas aqui eu estou chamando de r só porque é só uma constante. Não importa se é r ou r ao quadrado. E outra coisa importante também é que esse r aqui, esse θ, são as novas coordenadas. Vou dizer que o r é o novo momento, ou seja, aquele P grande, e o θ é a nova posição, é aquele Q grande. Eles não têm um significado físico em primeiro momento. Ou seja, esse R aqui não é nenhum raio de trajetória, esse ângulo aqui não é nenhuma fase. E são só coordenadas que eu inventei para, quem sabe, resolver o problema de uma maneira mais simples. Então, o eixo y, a gente teria m ômega ao quadrado sobre 2, que é o quadrado. A mesma coisa, um alfa r, só que agora seno ao quadrado de θ. Só que antes da gente resolver o problema, a gente tem que ver se essa transformação aqui é uma transformação válida. Ou seja, se é uma transformação canônica e se ela preserva a forma das equações de Hamilton. Para isso, eu vou tentar achar uma função geradora do primeiro tipo para essa transformação. Achar função geradora do primeiro tipo. E relembrando, a função geradora do primeiro tipo, vou botar o 1zinho aqui embaixo, ela depende da coordenada antiga, que é simplesmente Qzinho, da coordenada nova, que agora é θ, e pode depender do tempo também. E os momentos são relacionados através, vou voltar aqui, dessas relações aqui, que é a derivada da função geradora em relação à coordenada momento, é a mesma coisa para a nova coordenada, só que é menos. Então, a gente teria o momento antigo, é a derivada dessa função
em relação à coordenada antiga, e o momento novo, que eu estou chamando de R, é menos a derivada da função geradora em relação à nova coordenada, aqui sendo a função geradora do primeiro tipo. Então, a gente precisa resolver essa equação para a função geradora e determinar uma função geradora válida. Para isso, agora é basicamente conta, eu vou dividir essas duas expressões. E a gente vai chegar numa razão de p ao quadrado com q ao quadrado. Vai ficar claro porque eu estou fazendo isso. Aqui dividindo, o 2 corta, e embaixo vai ficar um m ao quadrado, ômega ao quadrado. Então a gente vai ter p ao quadrado sobre m ao quadrado, ômega ao quadrado, q ao quadrado. Isso aqui, quando eu divido, tanto o alfa quanto o r cancelam, fica cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado, que é cotangente ao quadrado. E a gente pode escrever isso de uma maneira mais simples, tirando a raiz de todo mundo. Nosso momento antigo fica m ômega q vezes o cotangente do ângulo. E para achar quem que é o nosso momento, lembrando sempre que as coordenadas livres aqui são a coordenada antiga e a coordenada nova. Então, a gente tem que exprimir os momentos antigo e novo em termos dessas coordenadas. Quando eu dividi essas duas equações, o momento novo sumiu, que ele foi cancelado dessa divisão. Então, foi possível escrever o momento antigo em termos da coordenada antiga e da coordenada nova. Justamente isso que a gente quer. Agora, para achar o momento novo, a gente pega uma dessas equações e substitui. A gente poderia simplesmente pegar essa segunda equação e isolar o momento novo. Então, fica isso aqui dividido por alfa vezes seno ao quadrado de θ. Ou seja, R é igual a m ômega ao quadrado, que é ao quadrado, sobre 2 alfa seno ao quadrado de θ. Ótimo! Agora a gente já tem todos os ingredientes para resolver as equações para a função geradora. Eu vou escrevê-las aqui. A primeira equação, nosso momento, é quem? M ômega Q cotangente de θ. Isso aqui é igual à derivada da função geradora em relação a Q. Da mesma maneira, a nossa segunda equação, substituindo o R, nós vamos ter M ômega ao quadrado, que é ao quadrado, sobre 2 alfa seno ao quadrado de θ é igual a menos Tf1 dθ, que é F1 também. Bom, e perceba que essas duas equações elas são parecidas com um sistema para achar o potencial dado um campo de força. Porque o potencial a gente teria uma equação para o x, outra equação para o y, e se tiver 3 dimensões seria outra equação para o z. Aqui é a mesma coisa. E num problema típico de potencial, a gente resolve a equação mais simples e substitui a solução na outra equação para ver se tudo funciona e se o potencial realmente existe. Aqui é parecido, já que a gente quer mostrar que nesse caso é possível construir uma função geradora para aquelas coordenadas. Então, essa primeira equação aqui, essa aqui, é mais simples de resolver que a segunda, porque aqui a gente só precisa integrar em relação a Q. Então, se a gente pega essa primeira equação e integra em relação a Q, aqui tem um Q, vai ficar Q ao quadrado sobre 2, nós vamos ter M ômega, que é ao quadrado, sobre 2, cotangente de θ, é igual a F1
mais uma constante. Só que perceba que isso aqui é uma derivada parcial, então essa é uma constante em relação a essa coordenada aqui, ao Qzinho. Ela não vai ser constante globalmente, então pode ser uma função da outra variável, que nesse caso é a outra coordenada θ. Então pode ser uma função g de θ. Eu poderia mover essa função para o outro lado. Como essa função é arbitrária, não precisa nem trocar o sinal dela. Então eu vou botar o g de θ do outro lado. E aí, a gente pode descobrir quem é esse g de θ e ver se F1, se essa solução aqui realmente existe para a função geradora, substituindo ela na outra equação. Então a gente vai fazer isso agora. Pega essa solução, substitui nessa equação. A derivada de F1 com relação a θ vai ser quem? A derivada de g de θ, que é uma função de θ, então é g' de θ, mais, isso aqui tudo é constante em relação a θ, então fica m ômega, que é ao quadrado sobre 2. A derivada cotangente é cossecante ao quadrado, que é inverso do seno ao quadrado, olha só já aparecendo aqui. Então aparece seno ao quadrado aqui. E essa seria a derivada. Eu esqueci um sinal de menos. A derivada cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, se a gente compara agora a nossa solução com a equação que a gente tinha para df dθ, a gente vê que duas coisas têm que ser satisfeitas. Primeiro, o g' de θ não existe nessa equação aqui, então ele tem que ser zero. E a outra coisa é que comparando esse termo aqui com o Q, que tem que é o quadrado aqui, que é o quadrado aqui também, a gente tira o valor de alfa para que essa transformação seja canônica. Por isso que a gente deixou o alfa livre em primeiro momento. Se a gente fixasse o valor de alfa, talvez a transformação não fosse canônica. Então, vocês podem ver aqui que os termos são iguais, tirando aqui que tem um termo ômega ao quadrado, só que para a nossa solução a gente só tem ômega. Então, esse alfa aqui tem que ser um ômega para cortar com ômega ao quadrado e para a gente obter esse termo. Ou seja, alfa é igual a ômega. Agora, resolver g' de θ igual a zero é muito simples. O g é uma função constante. Só que, vamos voltar lá para cima. Quando a gente tem funções geradoras, o que importa são as derivadas dela. Um valor constante, se eu adicionar uma constante, não vai mudar nada em relação às posições e os momentos que eu estou definindo. E nem em relação à Hamiltoniana nova. Então, aquela constante a gente pode só ignorar. Então, eu vou dizer que o g de θ é zero. Ou seja, a solução para o nosso problema é a função geradora dada por m ômega, que é o quadrado sobre 2, cotangente de θ. E sempre lembrando que a gente descobriu que alfa é igual a ômega. Então, aquela transformação de coordenadas que a gente chutou para a Hamiltoniana é uma transformação válida se alfa for igual a ômega. Então, vou repetir isso aqui. A nossa transformação é P ao quadrado sobre 2m vai valer ômega r cosseno ao quadrado de θ, acho que é cosseno, né? Cosseno ao quadrado. E o outro ficou ômega r seno ao quadrado. Ômega r cosseno ao quadrado de θ. E m ômega ao quadrado sobre 2, que é o quadrado, fica ômega r seno ao quadrado de θ. Ótimo. E um outro detalhe também é que essa função geradora não depende do tempo. Então, por essa relação aqui,
pela diferencial, por exemplo, se a função geradora não depende do tempo, a hamiltoniana original e a nova são a mesma. Então, a gente poderia escrever que a nova hamiltoniana é igual à hamiltoniana original. Com um pequeno detalhe, que a nova hamiltoniana é expressa em termos das novas coordenadas. Então, a gente precisa pegar a hamiltoniana original e substituir as novas coordenadas para essa nova hamiltoniana. E fazendo isso, lembrando que a hamiltoniana original é a soma desses dois termos aqui, então a hamiltoniana nova vai ser a soma desses outros dois termos do outro lado da igualdade. Vai ficar ômega-r, que multiplica cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado, que dá 1. Então, a nova hamiltoniana é simplesmente ômega-r. E com essa hamiltoniana, a gente pode escrever as equações de Hamilton e resolver o problema. Vocês vão ver que é muito mais simples resolver as equações de Hamilton para essa hamiltoniana, porque ela só depende dessa coordenada r e ela depende de uma maneira simples, né? É r elevado a 1. Então, as equações de Hamilton elas vão ser o quê? A derivada da posição, que é o θ ponto, é a derivada da hamiltoniana em relação ao momento, que agora é r, e a derivada do momento, r ponto, é menos a derivada hamiltoniana em relação à coordenada, que agora é θ. E aí, se a gente substituir a hamiltoniana aqui nessas expressões, derivada hamiltoniana em relação a r é ômega, e a derivada da hamiltoniana em relação a θ é zero. E olha só que beleza. A primeira equação, derivada de θ é ômega, a solução é diretamente θ de t, ômega t, mais alguma constante, que eu vou chamar de beta. E o nosso r de t é uma outra constante, que eu vou chamar de gama, já que a derivada dele é zero. Agora, para obter a solução do problema, basta voltar para as coordenadas antigas. Que se a gente escreve aqui, isolando as coordenadas antigas, a gente tem P vai ser a raiz de 2m ômega r vezes cosseno de θ. E o Q vai ser a raiz de o ômega aqui cancela, tem um ômega ao quadrado desse lado, um ômega do outro lado. Então vai ficar 2r sobre m ômega vezes seno de θ. E aí, nós já descobrimos quem é θ de t e quem é r de t. Basta substituir. E a nossa solução deixa eu copiar aqui. A solução, então, para o oscilador harmônico pode ser escrita como momento em função do tempo vai ficar a raiz de 2m ômega, um gama, que é uma constante, vezes o cosseno de ômega t mais beta. E a nossa posição Q vai ficar a raiz de 2 de gama sobre m ômega vezes seno de ômega t mais beta. Aqui, isso já é uma solução completa para esse problema. Como vocês podem ver, tem um comportamento oscilatório, como a gente esperaria do oscilador harmônico. E essa solução é uma solução utilizando a ideia de transformações canônicas e função geradora, que é uma forma diferente de lidar com esse problema.
O valor de gama e de beta vai depender das condições iniciais do problema, assim como seria se você resolvesse do jeito usual, resolvendo as equações de Hamilton para a Hamiltoniana original. Cadê a Hamiltoniana original? Lá em cima. Essa aqui. Pode parecer muito trabalho para resolver o oscilador harmônico, até porque a Hamiltoniana original do oscilador harmônico já não é tão complicada. Só que existem problemas que tem uma Hamiltoniana que leva a uma equação diferencial muito complicada de ser resolvida. E esse método ele pode ser aplicado para ajudar a encontrar constantes de movimento. Por exemplo, aqui a gente encontrou uma coordenada que a derivada dela é zero. Então, isso leva a resolver as equações de uma maneira muito mais simples e é uma ferramenta que pode ser muito útil em diversos problemas, principalmente se eles forem um pouco mais complicados.